Fala galera, você que chegou até aqui tá de parabéns, hein? Já acompanhou a parte um da nossa correção. Agora vamos para a parte 2, mais 6 questões de uma avaliação de sexto ano sobre frações e operações com frações. Fica comigo até o final do vídeo. Vou soltando aí algumas palavras-chave para vocês escreverem no chat, tá? Nos comentários. Então vamos lá. A reta numérica foi dividida em partes iguais, sendo destacados os pontos P, Q, R e S. Qual desses pontos corresponde à fração 5 oitavos? O que a gente tem que observar aqui, pessoal? É como que o nosso inteiro está dividido. Então, percebe que de 0 até 1 eu tenho 5 espaçamentos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu inteiro, ele corresponde a 5 quintos. Só que o que a gente quer descobrir aqui é um ponto onde está localizado o 8 quintos. Então, ó, se aqui é 5 quintos, que representa um inteiro, aqui seria 6 quintos, aqui seria 7 quintos, e o ponto R seria 8 quintos. Então, o ponto que a letra que a gente tem que marcar aqui é a letra C. Beleza? Ponto R corresponde a 8 quintos. Tranquilinho. Agora vamos para a questão seguinte. Questão 8. Três amigos decidem dividir igualmente o valor de uma conta de restaurante. Se Pedro pagou 2 quintos do valor total e Laura pagou um quarto, quanto Carlos terá que pagar em relação ao valor total? Bom, então, se a gente somar quanto Pedro e Laura pagaram em fração e depois subtrair de um inteiro, a gente teria o nosso resultado final. Então, ó, pensa assim. Pensa que a gente tem um inteiro, a fração é um inteiro, ela representa tudo, né? Tudo em relação à conta paga. Só que se a gente subtrair o, a soma, se a gente subtrair a soma de 2 quintos mais um quarto, que é quanto Pedro e Laura pagaram, a gente vai conseguir descobrir esse valor. Bom, então a gente teria aqui, por exemplo, vamos fazer essa soma separada? A gente vai fazer a soma separada aqui, ó, 2 quintos mais um quarto. Muito bem. O MMC de 5 e 4, pessoal, é 20. E para a gente descobrir o numerador, a gente precisa dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. Então, somando essas frações, a gente teria aqui, ó, 13 vinteavos. Gente, 13 vinteavos corresponde à fração que Pedro e Laura pagaram da conta. Então, aqui a gente vai ter 1 menos 13 vinteavos. Contudo, lembrem que um inteiro a gente pode representar de várias formas, inclusive como 20 vinteavos. Então, se a gente subtrair 20 vinteavos de 13 vinteavos, a gente obtém 7 vinteavos. 7 vinteavos é o restante para que Carlos pague. Bom, outra forma de fazer isso, gente, é só pensar, ó, 13 partes de 20 foram Pedro e Laura que pagaram. 13 de 20.
Tá faltando quantas partes? 7. 7 de 20, tá? Beleza, então. Vamos seguir. E eu quero que você digite aí a primeira palavra-chave nos comentários. Fração. Digita aí fração. Bom, nona questão. Sendo m e n números naturais primos entre si, sabe-se que 1,75 avos menos 1,76 avos é igual a m sobre n. Bom, quando a gente subtrai essas frações, vai dar uma fração, né? Um número em cima e um número embaixo. O número em cima vai ser considerado m e o número embaixo vai ser considerado n de navio. Então vamos calcular quanto que é essa subtração. Só que para isso eu vou ter que calcular o MMC de 75 e 76. Beleza? Então dá para a gente iniciar a divisão por 2. O 75 você repete. 76 dividido por 2 dá 80 por 2 dá 40, né? Então dá 38. 38 dá por 2 de novo. 75 e aqui agora dá 19. Daí agora a gente vai ter. A gente vai por 3, né? 75 por 3 dá 25. E aqui dá 19. Agora a gente vai por 5. Que dá 5, que dá 19. E agora a gente vai por 5 de novo. 1 e 19. 19 é um número primo. Então a gente tem que dividir ele por 19. Certo? Aí sim a gente vai obter esse MMC. Esse MMC, a gente precisa, então, multiplicar esses valores. A gente vai ter 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, 60, tá? Já estou em 60 aqui, vezes 5, que dá 300, vezes 19. Dá 5.700 esse MMC. Então aqui, ó, o MMC é 5.700, beleza? Então agora eu vou reescrever essa subtração com esse denominador. 5.700 menos 5.700. Então agora a gente vai dividir 5.700 por 75. 5.700 dividido por 75, que dá 76. E 5.700 dividido por 76 vai dar 75. Vezes 1 também dá 75, né? Bom, então a gente pode reescrever essas frações aí, pessoal, com essas frações equivalentes, tá? 76 é 5.700 avos, menos 75, 5.700 avos. Subtração muito fácil, 76 menos 75 dá 1, e o denominador continua o mesmo. Então, esse aqui é o resultado correspondente a m sobre n. O que a questão quer saber? Quanto que vale m mais n? Então, ó, o nosso m mais n vai ser 1, que é o valor de m, mais o valor de n, que vale 5.700. O resultado disso aqui é 5.701. Alternativa D. Beleza? Galera, tá acompanhando até aqui? Deixa um like
já ajuda bastante aí o canal, certo? Para a gente continuar o nosso trabalho. Quem não está inscrito, meu Deus do céu, se inscreve. Tá perdendo tempo, tá? Vou te acompanhar aí do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Seguindo, gente. Vamos agora para a questão 10. A fortuna de João foi dividida da seguinte forma: um quinto para o seu irmão mais velho. Então, observe. Para o irmão mais velho, foi gasto um quinto, certo? Um sexto do restante foi para o seu irmão mais novo. Um sexto do restante para o irmão mais novo. Como que é um sexto do restante? Bom, se o irmão mais velho consumiu um de 5, um quinto, o irmão mais novo consumiu um sexto de 4 quintos, certo? Um sexto de 4 quintos. E partes iguais do restante para cada um dos seus 12 filhos. Então, vai existir uma fração restante que a gente ainda não sabe, mas que a gente pode descobrir, tá? Que vai ser dividida por 12. Vamos descobrir que fração restante é essa. De que forma que a gente consegue descobrir uma fração restante? A gente soma a fração 1 quinto mais 1 sexto de 4 quintos. E aí depois a gente subtrai do inteiro, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. 1 quinto mais 1 sexto de 4 quintos é igual a 1 quinto mais 1 vezes 4, 4. Ou, perdão, tenho que multiplicar apenas, tá? 1 vezes 4, 4. E 6 vezes 5 dá 30. 1 quinto, que era essa parte aqui que já estava, tá, pessoal? Já estava, mais 1 sexto vezes 4 quintos, que deu 4 trintaavos. Agora, eu vou calcular o MMC. Se você quiser conferir aí, calcular esse MMC, você pode fazer à vontade. Mas esse MMC é 30. E agora a gente vai fazer aquele processo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1, 6. 30 dividido por 30 dá 1, vezes 4 dá 4. Então, a fração do que o irmão mais velho e o irmão mais novo consumiram juntos é 10 trintaavos. Que também pode ser uma fração simplificada, né, pessoal? Se a gente dividir por 10 em cima e embaixo, a gente acaba encontrando uma fração 1 terço. Então, só 1 terço esses dois irmãos consumiram. Gente, se eles consumiram uma parte de 3, quantas partes faltam para os outros irmãos? Faltam 2 partes de 3, tá? Então, olha só, o inteiro é 3 terços. Se eu subtraio 1 terço, eu teria 2 terços. Então, a fração restante é 2 terços. Agora a gente vai fazer uma divisão que envolve fração. O que a gente deve realizar aqui? A gente tem que conservar a primeira fração. Então, conserva 2 terços e multiplica pelo inverso da segunda. A gente deve multiplicar, então, por 1 dozeavos. 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 12 dá 36. Não tem essa alternativa, mas a gente pode simplificar. Simplificando aqui, ó, por 2, a gente chegaria na resposta 1 18avos, tá? Essa aqui é a nossa resposta final.
é quanto cada um dos 12 filhos restantes vai ficar da fortuna. Cada um vai ficar com 18 avos. Tranquilo? Bom, então a alternativa correta seria letra B. Bom, estamos chegando no final, pessoal. Deixa o like aí. Se você está me acompanhando, além de fração, digita aí também, ó, gabarito. Digita aí gabarito, beleza? Vamos lá então. Agora a questão 11. A gente tem uma expressão numérica. Então vamos nessa. Galera, vamos lembrar que expressões numéricas a gente tem que resolver primeiro aquilo que está dentro do parêntese. Só que aí eu tenho frações mistas e eu vou transformar essas frações para frações impróprias para poder ficar mais fácil de responder. Então aqui, por exemplo, eu teria 1 inteiro mais fração mista em fração imprópria. Multiplica a parte inteira pelo denominador, depois você soma com o numerador. Então, 3 vezes 4 dá 12, mais 3 dá 15. 15 quartos. Aqui, 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 1 dá 9. Beleza? Bom, prosseguindo, a gente vai inicialmente só transformar realmente essas frações mistas em impróprias. 2 vezes 5, 10, mais 2 dá 12. Mais 1. Esse 1, gente, eu já vou escrever ele como 5 quintos. Por que 5 quintos? Para facilitar a soma com a fração que está vizinha dela aqui, 12 quintos. É bom que o denominador seja o mesmo. Então, agora aqui vai ficar 1 mais 15 menos 9, 6. 6 quartos, dividido por 5 quartos, mais 5 terços, que multiplica 12 mais 5, 17. 17 quintos. Agora eu tenho que resolver, já eliminei os parênteses, né? O que eu vou fazer agora é o seguinte, vou resolver a divisão e a multiplicação. Lembrando que a divisão, se eu tenho 6 quartos dividido por 5 quartos, eu conservo a primeira fração, que é 6 quartos, e multiplico pelo inverso da segunda, 4 quintos. Dá para utilizar a técnica do cancelamento e cancelar 4 aqui e 4 aqui, ficando então só 6 quintos, tá? Então eu vou ficar com 1 mais 6 quintos mais a multiplicação dessas duas frações. 5 vezes 17 vai dar 85. E 3 vezes 5 dá 15. Agora eu tenho que transformar essas frações em denominadores iguais, tá? O 5, gente, o 15, ele está na tabuada do 5. Então, eu vou utilizar aqui uma estratégia diferente para resolver. Multiplica essa fraçãozinha aqui, ó, por 3, para que o denominador fique igual a 15. E um inteiro você pode escrever como 15 quinzeavos. Então, aqui você teria, ó, 15 quinzeavos mais 18 quinzeavos mais 85 quinzeavos. Daí, a minha resposta final vai ser alguma coisa quinzeavos. Que coisa é essa? 15 mais 85 dá 100. 100 mais 18, 118. Então, 118 quinzeavos é o meu resultado final. Beleza? Bom, chegamos então finalmente no nosso último exercício. A questão 12, mais uma expressão numérica para ser resolvida.
é uma fração de frações, né? Na verdade, a gente tem que lembrar aqui que uma fração representa uma divisão, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos somar essas frações em cima e embaixo. Eu posso reescrever isso aqui, por exemplo, como o MMC de 3 e 5 é 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 quinzeavos é uma fração equivalente a 2 terços, tá? 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Agora, na parte de baixo, o MMC de 5 e 2, pessoal, é 10. 10 está na tabuada dos dois. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2 dá 5. Vezes 1 dá 5. Agora, somando as frações, agora que meus denominadores são iguais, fica muito fácil, né? Então, aqui eu tenho 2 terços, 10 quinzeavos, perdão, mais 3 quinzeavos. Eu vou ficar com 13 quinzeavos, dividido por 8 décimos mais 5 décimos, que dá 13 décimos. Então, a gente tem que lembrar que esse sinalzinho aqui de fração, ó, ele representa uma divisão. Então, isso aqui seria a mesma coisa de eu estar escrevendo 13 quinzeavos dividido por 13 décimos. Propriedade de divisão de multiplicação. Você conserva a primeira, 13 quinzeavos, e multiplica pelo inverso da segunda, 10 trezeavos. Utilizando a técnica do cancelamento, dá para cancelar 13 com 13, e eu fico apenas com 10 quinzeavos, que dá para simplificar por 5. Dá para dividir por 5 em cima e dá para dividir por 5 embaixo. Sendo assim, o meu resultado final seria 2 terços. 2 terços, então, é a nossa resposta, tá? Você que chegou aqui até o final, parabéns. Que determinação, hein? Tá acompanhando essa correção da nossa avaliação de matemática. Então, além daquelas palavras-chave, deixa também aí ó, um coração nos comentários, tá bom? Que eu vou responder. Um abraço, tamo junto.